Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e sobre o que a FCA está trabalhando de indústria 4.0 nesse novo mundo, o que a gente está fazendo, quais são os conceitos que nós estamos aplicando e como que isso pode se refletir em benefício ao processo. Então, antes de mais nada, eu queria passar para vocês um vídeo para que vocês entendam um pouquinho, de uma forma mais visual, o que a gente já fez como FCA. Bom, como vocês puderam ver, são várias tecnologias, mas não só a tecnologia em si, né? É a transformação digital, são as novas aplicações que trazem novas possibilidades. E antes de eu falar um pouco sobre a indústria 4.0, entrar mais em detalhe, é importante a gente falar de o que move, qual que é o ponto central dessa parte de inovação de indústria 4.0. Então, a gente tem a qualidade que é a necessidade de inovação, ela tem que estar alinhada à sustentabilidade da empresa. Então, hoje a gente fala de coronavírus, de Covid-19,
cada vez mais a gente tem que fazer uso de inovação, de ferramentas diferentes, de ferramentas disruptivas, para poder fazer com que a empresa seja sustentável. Então, hoje, cada vez mais, daqui para frente, estão surgindo novos modelos de negócio, novas demandas de consumo, o consumidor já está mais exigente, o que ele espera de um veículo já é diferente do que ele esperava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. A gente tem que cada vez mais trabalhar com energia sustentável, a gente não pode mais simplesmente produzir um veículo que tenha uma agressão ao meio ambiente, a gente tem que se preocupar com a parte de energia, e para isso a gente faz uso de automação, a gente faz uso de serviços conectados, e cada vez mais estão surgindo novas tecnologias. Então, com essa crise, com essa pandemia, esse processo está cada vez mais acelerado. Então, a gente faz uso desses desenvolvimentos que estão surgindo justamente para poder trazer essa sustentabilidade da empresa. E quando eu falo de sustentabilidade, ela tem 3 grandes pilares. A sustentabilidade ela é social, nós vivemos em sociedade, como o nosso CEO diz, a gente tem que fazer jus ao nome razão social. Então, a FCA trabalha com toda essa tecnologia, com toda essa inovação em prol também da sociedade. Temos que ter também a sustentabilidade econômica, a empresa tem que ser sustentável economicamente falando. Então, eu não posso estar perdendo dinheiro ou aumentando o valor para o veículo final, porque o consumidor também vai ser prejudicado com isso. E a sustentabilidade ambiental, como eu falei antes, energia sustentável, cada vez mais nos preocuparmos com o meio ambiente. Então, esses são os 3 grandes pilares da sustentabilidade, que é a base de todo o nosso trabalho. E quando a gente vem falando sobre indústria 4.0, a gente tem as 4 revoluções industriais. Então, a indústria 4.0 nada mais é do que a 4ª revolução industrial. A gente passou aí pela primeira revolução industrial, foi aquela criação da máquina a vapor em 1760 a 1840. Depois nós chegamos à segunda revolução industrial em 1850, meados, até 1945. Depois, nos anos 2000, de 1950 até os anos 2000, começou a terceira revolução industrial, que é onde a grande maioria das empresas se encontra hoje, entre a segunda e a terceira revolução industrial, que é a revolução da internet, da parte da automação de fato. E chegamos agora à 4ª revolução industrial, que eu posso dizer que é a fábrica conectada. Eu trazer todo esse processo de histórico de primeira, segunda, terceira revolução industrial. Na 4ª, eu tenho que ter os processos conectados entre si e, através dessa conectividade que acontece, a gente ter maior poder de tomada de decisão. Então, é o grande benefício assim, da indústria 4.0. E, para isso, a gente tem algumas tecnologias. Então, a gente tem IoT, que é Internet of Things, ou Internet das Coisas, as coisas interligadas na internet. Computação em nuvem, hoje em dia, já é comum, então todo mundo já tem uma conta em alguma nuvem, qualquer ela que seja. Então, também a parte industrial trabalha com a computação em nuvem, faz parte da indústria 4.0. Realidade aumentada, realidade virtual, processos de simulação em si. E quando eu falo que tenho tudo conectado na nuvem, tudo conectado na internet, isso me traz para um pilar muito específico da indústria 4.0, que é a segurança cibernética. Então, eu tenho os meus dados industriais todos conectados entre si, conectados na internet, na nuvem, porém eu não posso abrir mão da segurança. Todo o meu processo produtivo ele está em um ambiente virtual. Então, por isso, eu preciso ter uma segurança muito forte para poder blindar o meu processo. Manufatura aditiva, então, cada vez mais está chegando aí com novos materiais, novos compósitos, para poder não fazer mais a manufatura por subtração, mas sim por adição, ou seja, eu imprimo, em casa mesmo eu posso ter uma impressora que eu imprimo a peça que eu quiser. E na indústria, da mesma forma. Eu tenho essa nova tecnologia, com esse desenvolvimento de novos materiais, me permite trazer um pouco dessa possibilidade, dessa abertura de novos cenários. Big Data, ou seja, a quantidade de informação circulando é muito grande, todos os sistemas integrados,
simulação, robótica avançada, a gente tem aí os robôs colaborativos, os robôs autônomos. Então, são vários segmentos ali, ou tecnologias embarcadas dentro da indústria 4.0 que nos fazem avançar, fazer acontecer essa quarta revolução industrial. E manufatura 4.0 na FCA. Como que funciona? Qual que é a lógica que nós trabalhamos indústria 4.0? Como que a gente traz isso para a realidade? A gente entendeu a teoria, mas na prática a gente entende que o processo é o nosso centro. Então, o que eu falo de processo é todo o processo produtivo, desde a parte de usinagem de motores, estampagem de peças como porta, lateral, toda a parte de carroceria, solda, pintura, montagem, injeção plástica. Esses são os meus maiores processos dentro do processo automotivo. Então, o meu foco tem que ser o processo. Como eu posso trazer valor, ou agregar valor ao processo? Como eu posso resolver um problema ou ter uma informação mais assertiva dentro do meu processo? E aí começa o meu processo de inovação. Então, o meu processo de inovação, ele começa com um movimento que nós chamamos aqui de movimento divergente. Eu preciso divergir, eu preciso pensar diferente, pensar fora da caixa, ou até mesmo sem a caixa, né? E através de ideias. Então, nós temos um movimento muito forte para poder trazer essa inovação, gerando ideias. As ideias podem... A gente fala que não existe uma ideia ruim, né? Existe uma ideia. E essa ideia ela pode trazer... Quanto mais diferente ela for, mais fora da caixa, mais risco ela tem, mas mais oportunidade de sucesso ela também tem. Então, esse movimento divergente tem que acontecer. Porém, não só o movimento divergente. Não posso simplesmente ter várias ideias, mas depois o meu processo continua lá. Por isso que a gente tem depois, logo na sequência, um processo de convergência, que o nosso objetivo final é gerar resultado para esses processos. E essa convergência a gente faz através de prova de conceito, ou Proof of Concept, as nossas chamadas POCs. Então, uma vez que eu tenho uma ideia, que eu divergi, pensei diferente, eu preciso convergir para ver se essa ideia vai dar certo e vai, de fato, trazer um resultado para o meu centro, que é o meu processo. Então, esse é o ciclo que a gente sempre faz para trazer essa inovação, trazer a indústria 4.0 cada vez mais presente dentro da FCA. E nós chegamos também à parte de transformação de pessoas, que não adianta a gente ter tecnologia de ponta, mas termos pessoas que não estão preparadas para essa tecnologia. E é onde a gente chega nessa segunda parte. Fecho por aqui, Vitor. Proof of Concept. Eu tenho... Live streaming is on. Acho que a gente já está online na live. Mas eu faço prova de conceito, Proof of Concept. Então, eu tenho que testar em um ambiente controlado antes de eu colocar no meu processo propriamente dito. Eu não posso arriscar ter uma abordagem nova diretamente no meu processo. Então, por isso que eu uso o conceito de prova de conceito para justamente fazer esses testes. Um pouco antes de falar dos exemplos, nenhuma indústria, por mais conectada, tecnológica que ela seja, ela se faz sem pessoas. Então, sempre eu tenho pessoas. Vamos perguntar, poxa, mas não é um robô que faz? Sim, mas é alguém que fez a programação, é alguém que colhe o resultado, é alguém que decide para onde o robô vai. Então, eu preciso ter uma transformação de pessoas nessa revolução industrial. Então, eu tenho aqui as hard skills e tenho soft skills. Hard skills eu tenho metodologia, tenho técnica. A universidade nos traz muito esse hard skills, eu preciso de conhecimento técnico. E eu preciso também liderança e comportamento. Qual que é o perfil do profissional do futuro? O que eu preciso? Eu preciso de pessoas muito competentes metodologicamente e tecnicamente, ou preciso de pessoas que tenham comportamento e liderança para poder lidar com essa nova fase? Eu digo que é uma combinação. Tem alguns estudos que falam que o nosso cérebro é dividido em hemisférios, né, direito e esquerdo, sendo que o direito é mais criativo, é mais comportamental, e o esquerdo é mais lógico.
é mais voltado à engenharia, à rotina, à parte técnica. Então, eu preciso do meu cérebro completo, né? Eu não posso trabalhar só com a metade do cérebro. Então, por isso, eu preciso trabalhar esses profissionais que estão chegando para a gente. E, principalmente, falando de soft skills, o profissional do futuro, o que as empresas estão buscando e precisam buscar no profissional, e vocês que estão ouvindo aqui, o que vocês precisam se atentar quanto à formação de vocês, fora as hard skills com conhecimento técnico. Pessoas que vocês têm... a gente precisa de pessoas que tenham uma forte característica de resolução de problemas complexos, tenha pensamento crítico, seja uma pessoa criativa, consiga trabalhar com gestão de pessoas, ou seja, consiga se relacionar com outras pessoas, consigam coordenar as atividades, mesmo que não sejam as outras pessoas, mas ele precisa coordenar uma atividade, uma linha de produção, ele precisa ter essa habilidade de coordenação. Inteligência emocional é muito importante hoje em dia. A gente vê muitos casos hoje do famoso burnout, ou seja, é a estafa mental, justamente pela quantidade de cobrança que acontece no dia a dia, e a pessoa precisa ter essa inteligência emocional para separar isso, para conseguir sobreviver nesse mundo de tanta cobrança, de tantas novas tecnologias surgindo a todo momento. Então, o que você achava que era certo até hoje, amanhã pode ser totalmente errado. Então, você tem que saber lidar com esse turbilhão de informações. Tem que ter julgamento para tomada de decisão rápida, orientação para servir, é sempre pensar o que você pode fazer para poder ajudar aquela outra pessoa, para poder servir aquela outra pessoa. Habilidade de negociação e flexibilidade cognitiva. Justamente, isso foi um estudo que veio da Exame, da editora Abril, né? Isso é a competência que todo profissional deveria ter. A gente precisa trabalhar isso. E como que a gente trabalha isso? A gente tem uma ligação muito forte com o nosso departamento pessoal de RH, que trabalha justamente para desenvolver as pessoas, incluindo os meus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham diretamente comigo. Todo mundo tem que ter essas características aqui. Umas mais, umas menos, mas é uma busca constante de estar sempre melhorando. Tá? Falando de prova de conceito e projetos que a gente já aplicou na FCA. Então, nós temos hoje impressora 3D. Nós temos hoje 7 impressoras 3D funcionando na FCA, de diversos tamanhos, com diversas aplicações, sendo que tem aplicações onde a gente imprime não só para protótipo, a gente já está passando para a utilização de peças e conjuntos ou equipamentos impressos diretamente na impressora para uso na linha de montagem final. Gabaritos de verificação, eu tenho, a gente chama de dispositivos de auxílio à montagem, em vez de eu fazer um processo convencional de usinagem, eu imprimo ele diretamente e entrego na linha. A gente já está começando a trabalhar com impressão de metal para alguns itens de manutenção. Em vez de eu pedir para um fornecedor me entregar uma peça de manutenção, eu consigo ir ali, já mando imprimir, já entrego. Então, a gente já está usando fortemente a impressão não para protótipo, que é a primeira fase. A gente está na segunda fase, que é utilização para o seu meio final. E a terceira fase de impressão 3D, basicamente, é fazer a produção por impressão 3D. Então, a gente está nessa segunda fase, caminhando aí, quem sabe um dia a gente chega nessa terceira fase. Nós temos aí também exoesqueletos já em uso nas plantas. O exoesqueleto nada mais é do que uma estrutura onde ela suporta, ela alivia alguns grupos musculares em movimentos que eu preciso solicitar esse músculo mais ou menos. Então, por exemplo, em operações de revisão de carroceria, onde o operador ele precisa verificar a lateral de um carro mais baixo e no mesmo posto ele precisa verificar o teto do carro, ele tem que se abaixar e tem que levantar para todo o carro. E isso aí, as costas, a perna, cansa muito. Então, tem o exoesqueleto de perna que parece uma cadeira. Então, o operador, sem fazer esforço nenhum, ele simplesmente está em pé verificando o teto e ele consegue se sentar sem cadeira para fazer a verificação embaixo.
A mesma coisa para membros superiores. Tem exoesqueleto que suporta os ombros e os braços do operador para operações onde ele precisa fazer operações acima da cabeça. Então, as mãos ficam... Ele não precisa ter tanto esforço para segurar as mãos para cima. Outro item bem interessante é o troubleshooting, que é, basicamente, eu não preciso de especialistas, tão especialistas assim, para poder resolver problemas simples de máquina. Então, o próprio operador, ele consegue... A gente colocou um troubleshooting, um chatbot, ou seja, é uma conversa, um chat, uma conversa, onde você conversa com o sistema e ele vai te ajudando a resolver o problema. Qual o problema que teve? Olha nesse canto específico, ele te dá imagens de ajuda. Qual que é o número que apareceu? Esse é o número que apareceu. Faz isso, faz aquilo. Reconhece voz. Então, isso facilitou muito a parte de paradas na produção. Paradas que eu precisaria de um especialista que ele estava no outro lado da fábrica. Hoje, o próprio operador ele consegue já resolver e colocar a linha para funcionar bem rapidamente, né? Tem todo o processo, falando de indústria 4.0, de simulação, desde a parte de produto mesmo. Então, eu preciso simular o meu produto, o motor, a aerodinâmica do veículo, e também preciso simular todo o processo. Então, um carro, um motor de um carro não é fabricado dentro do vão do motor. Em determinado momento, o motor tem que entrar. E eu preciso verificar se eu tenho espaço suficiente, se o movimento que eu vou fazer para poder colocar o motor dentro do carro, ele funciona, ele está certo, ele tem segurança para o operador, eu tenho velocidade de produção para poder fazer isso. Simulo todo o fluxo logístico para poder saber, essa peça ela tem que estar aqui nesse tempo, a rota melhor para poder chegar a essa peça nesse posto de trabalho tem que ser essa aqui, porque ela é otimizada. Ou seja, o meu processo ele já é todo simulado e tem algumas partes específicas que a gente está trabalhando para poder simular mais ainda. Só como exemplo aqui para vocês, esse é um processo de simulação no banho de pintura, aliás, da parte de cataforese, né? Que é uma preparação anticorrosiva para a carroceria. Antes da carroceria ser pintada, ela passa por um tanque onde existe um tratamento anticorrosivo justamente para não acontecer problemas mais futuros para o cliente. E quando a carroceria é mergulhada nesse tanque, podem acontecer algumas bolhas que não são, só são enxergadas depois que a carroceria é toda cortada e eu vejo que teve ponto, por exemplo, que não foi totalmente coberto, justamente porque surgiram algumas bolhas. Ou no momento que ele sai do tanque, eu tenho algum ponto que não escoou todo o líquido porque eu não tive algum orifício, algum furo que ele vai escoar. Então, isso, antigamente, era feito alguns carros, protótipos físicos mesmos, mergulhava e, baseado nisso, a gente cortava o carro todo para poder entender em cada pedaço do carro o que tinha acontecido, se tinha pegado toda a cobertura desse material anticorrosivo, ou se tinha ficado algum resíduo porque não tinha escoado. Então, hoje eu consigo fazer totalmente virtual e pego somente um carro para verificar e simplesmente para ter, como se diz, a prova dos 9, né? Processo de simulação na montagem final, a gente utiliza realidade virtual e realidade aumentada para poder simular todo o processo. Então, antes mesmo do operador saber como que é o carro, nós trazemos o próprio operador que faz a montagem do carro anterior, né, antes dele ser lançado. A gente pede para ele simular, para ele ver como que vai ser a posição ergonômica, como que vai ser a visibilidade, se ele vai ter visão, se ele vai ter acesso, se dessa forma que o carro está projetado é fácil de montar, é difícil de montar. Então, a visão do operador é aquela mandala que a gente falou que o processo está no centro, ou seja, o operador, as pessoas que estão no processo são o centro de toda e qualquer inovação e qualquer trabalho nesse sentido. Aqui algumas aplicações de robô colaborativo. Então, aplicação de robô, hoje, por conta da NR12, nós temos que trabalhar com os robôs totalmente enclausurados, né?
pela segurança, qualquer impacto, qualquer movimentação, eu tendo uma pessoa do lado, pode acontecer um acidente. Os robôs colaborativos têm esse nome justamente porque eles não precisam ter toda essa clausura, ou seja, eles podem trabalhar lado a lado com as pessoas, e a gente pode trabalhar isso como se fosse um terceiro braço do operador. Operações, por exemplo, que são de difícil acesso, que podem gerar uma ergonomia ruim para o operador, enquanto o operador está fazendo a operação em cima, o robô colaborativo pode estar fazendo a mesma operação embaixo e vice-versa. Então, a gente tem diversas aplicações que podem ser possíveis melhorar tanto o tempo de produção, quanto posições ergonômicas, a saúde do colaborador, utilizando esses artifícios, tanto de exoesqueleto quanto de robô colaborativo. Vestíveis inteligentes, os smart wearables. A gente tem smartwatch, tem smart glass, ou seja, antes o operador, isso aqui na fábrica da Jeep, né? Antes o operador, ele tinha, para cada operação que ele terminou de fazer, ele tinha um papel, ou seja, um dossiê, um relatório onde ele tinha que pegar o carimbo dele e carimbar que ele fez aquela operação. Hoje, vamos falar assim, em 2014, quando a gente inaugurou a Jeep, tínhamos telas touchscreen ao lado da linha, onde ele não precisava mais ter esse papel. Hoje a gente já integrou o relógio, onde o operador não precisa nem sair do posto de trabalho, ele simplesmente dá um OK no relógio e ele segue. Outra aplicação é com o smartwatch, Smart Glass, que é o óculos de realidade aumentada, onde o operador, em vez de ele ter que pegar um papel para enxergar qual que é o kit que ele precisa montar para ir para a linha de produção, ele consegue saber diretamente, vendo na frente dele, quais são as peças que ele precisa para poder montar o conjunto, qual que é o local que ele precisa depositar esse conjunto, qual que é a sequência que ele precisa fazer para poder montar. Então, isso está ajudando bastante aí a produtividade e a redução de tempo e de custo, claro. Eu vou passar um último vídeo para vocês, com um pouco da parte de indústria 4.0 que a gente está fazendo na FCA. O espaço se chama WCC World Class Center. Eu sou responsável por esse espaço e é mais um resumo de tudo que a FCA está fazendo. Claro que, pelo pouco tempo, é difícil falar tudo, mas pelo menos um pouco aí do que a gente está fazendo. Explorar oportunidades, conectar pontos, criar soluções para melhorar cada vez mais o nosso jeito de produzir. O World Class Center é o novo centro de inovação da Fiat Chrysler Automóveis na América Latina. Aqui, as tecnologias da indústria 4.0 são os indutores das mudanças. É um espaço de inovação aberta que une startups, centros de pesquisa, universidades e a nossa cadeia de fornecedores. Juntos vamos criar e colocar em prática projetos para desenvolver novos processos cada vez mais eficientes. Para tornar possível essas transformações, o World Class Center possui uma estrutura dinâmica, capaz de conectar pessoas às tecnologias mais inovadoras no mundo. A porta de entrada é o Industrial Innovation Center. Aqui, o primeiro passo é investigar, gerar insights. Toda a estrutura é organizada para reduzir o tempo e a distância entre pessoas e informações. É o momento de expandir o nosso olhar sobre os processos e identificar aqueles que podem ser melhorados. Desafio identificado, é hora de reinventar, conhecer novas tecnologias, gerar novos conhecimentos. Para isso, times multidisciplinares compartilham aprendizados em movimentos de convergência e divergência. Solução encontrada, o próximo estágio é realizar a prova de conceito. Uma simulação em escala reduzida para identificar se a tecnologia é viável ou não localmente. Aqui, a inovação traz o futuro. No Workplace Integration, o desafio é conectar soluções já testadas e aprovadas às plataformas de produção dos novos modelos. Tudo é sincronizado para garantir que, a cada lançamento, sistemas de produção inovadores garantam mais qualidade e competitividade.
Com os avanços da indústria 4.0, novas habilidades e competências tornam-se necessárias. O Process Center é o espaço-chave para formar pessoas. Em uma mini linha de montagem, são realizados treinamentos para compartilhar conhecimentos e ferramentas, integrando metodologia, tecnologia e pessoas. O World Class Center, um espaço para inovar e multiplicar resultados. Aqui as pessoas fazem da FCA uma empresa em constante evolução e movimento. Bom, espero que em pouco tempo, claro, que vocês tenham entendido um pouco o que a FCA está fazendo como indústria 4.0, várias aplicações. Não, com certeza é pouco tempo para poder falar em detalhe cada projeto. Tem muito mais do que só isso que eu mostrei aqui, mas acho que deu para poder deixar uma mensagem clara que a indústria 4.0 não é o futuro. A indústria 4.0 já está acontecendo. E o profissional que quer estar no mercado, ele tem que se preparar não só tecnicamente, mas com essas habilidades do futuro, habilidades comportamentais, e trabalhar sempre pensando no próximo, pensando na empresa e sempre com sustentabilidade. É isso, gente. Agradeço pelo tempo. Bom, eu vou aproveitar para passar, então, a apresentação inicial, né, já que nós conseguimos passar agora para o YouTube, a transmissão do YouTube está funcionando. Vou passar a apresentação inicial do que eu ia comentar, e aí a gente já parte para partes de perguntas e respostas. Quem tiver aqui na sala do Jitsi, se quiser mudar lá para o YouTube, a gente agradece, que já vai estar lá toda a parte de perguntas e vocês podem ir pelo chat lá fazendo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, essa é a iniciativa Série 4.0 em 40, do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do Instituto Federal de São Paulo, do campus Sorocaba. Meu nome é Vitor Caldana, eu sou engenheiro elétrico de formação, né, sou professor da área de indústria do campus Sorocaba e sou o coordenador do grupo de pesquisa. Nosso objetivo, como nós vimos hoje, né, trazendo o Hudson aí da FCA, é apresentar em 30, 40 minutos novas iniciativas e coisas que já estão implantadas, coisas que estão sendo implantadas e projetos da indústria 4.0 no cenário nacional. É mostrar que o Brasil não está trabalhando para que isso ocorra e já existem na nossa indústria coisas de tecnologia de ponta sendo implantada. Essa é uma das iniciativas do grupo de pesquisa. Nós temos também outras iniciativas, como congressos internacionais, que infelizmente por causa da pandemia foi adiado para o ano que vem, e o nosso curso de pós-graduação em Indústria 4.0, que está sendo feito e está sendo planejado, né, já está sendo construído e planejado para o ano que vem. Essa apresentação que eu estou colocando aqui vai ser enviada para todo mundo que se inscreveu no grupo. Eu não vou passar toda ela inteira, inclusive por causa infelizmente, pelos problemas técnicos que nós tivemos. Então, mas eu acho importante comentar aqui as 4 revoluções industriais que nós tivemos, né, desde o final do século XVIII, com a máquina a vapor, depois as linhas de produção, a terceira com a parte das integrações eletrônicas, e agora a conectividade, se é que a gente pode resumir a indústria 4.0 e a revolução em uma única palavra, acho que seria conectividade de tudo. É muito importante, baseado até pela própria fala aí do Hudson, dessas características da indústria 4.0, né, a gente vê muitos sistemas cyberfísicos, a gente vê redes inteligentes, a gente vê digital twin, né, que é o gêmeo digital, que é utilizado para fazer simulações e para fazer uma série de coisas. Ele comentou aí do motor que eles fazem isso, é uma aplicação bem legal, né?
todas as tecnologias que nós temos aí da indústria 4.0. É interessante comentar que não é uma única coisa que está acontecendo, né? Não é uma única tecnologia, mas sim a integração de todas elas para fazer com que a humanidade avance. Dentre elas, todas as aplicações, claro, o Hudson conseguiu comentar algumas, né, mas não estão limitadas a elas, que há algumas coisas que a gente consegue colocar. E o principal foco, eu acho que do nosso instituto, como instituto de ensino, né, é essas características dos novos profissionais, né, criar profissionais com essas novas características, estar pronto para o novo mercado, estar pronto para as novas adversidades que vão acontecer. É importante essa possibilidade de resolução de problemas complexos e coisas que acontecem no dia a dia da indústria. Trabalhei 16 anos na indústria, antes de ser professor, e sei bastante do que acontece no dia a dia da indústria. É importante para nós o feedback de vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai passar agora para as partes de perguntas. Eu vou abrir o áudio, eu e o Hudson, para a gente fazer a parte de perguntas, tá? Nós já temos algumas aqui selecionadas, e as dúvidas, as sugestões e as críticas de vocês deixam no chat aí do YouTube, que a gente vai depois iniciar. Eu queria, o Hudson, iniciar com um questionamento que nós tivemos do Denilson, tá? Que ele coloca aqui que a experiência do isolamento social trazida pela pandemia tem forçado em muitos lugares o teletrabalho. Na FCA, algumas atividades ligadas diretamente à linha de produção têm sido influenciadas e não deverão voltar à forma que era até então? É uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Denilson. Eu acho que essa pandemia está forçando não só as indústrias, mas todos nós a enxergarmos a vida diferente. Então, está muito se falando em um novo normal. E esse novo normal também chega para a indústria. Falando em ações práticas, a FCA começou a fazer várias ações, tanto para dar o suporte à sociedade. Então, a FCA começou a trabalhar com a manutenção de respiradores para poder suportar os hospitais, começou a trabalhar, a fabricar com aquelas impressoras 3D, justamente que eu falei, protetores faciais ou face shields para poder abastecer as unidades de saúde, né? E, claro, também as unidades produtivas. Hoje, uma atividade muito, por conta do isolamento social, as operações são muito próximas uma das outras. E eu tenho operadores trabalhando lado a lado durante todo o dia. Então, a gente teve que tomar algumas ações para poder retomar a produção de forma que nós protegêssemos a saúde dos colaboradores. Uma das atividades foi: todos os operadores estão voltando à produção agora usando protetores faciais. Além disso, na entrada da fábrica, 100% das pessoas é medida a temperatura. Nós temos as câmeras térmicas que já enxergam, já avisam e já tem uma ligação direta com a catraca, com a entrada na fábrica, para poder falar ok, não ok. Nós criamos também um aplicativo de saúde, onde todo colaborador ele entra diariamente, ou seja, todo dia ele entra, para poder mostrar, para poder falar como que ele está se sentindo, se ele está bem, saúde, se ele não está se sentindo bem. Se ele não está se sentindo bem, ele não precisa ir mais à fábrica. Antes, vamos falar assim, como era no padrão: se você está se sentindo mal, você vai ao trabalho, para o seu chefe ver que você está ruim, ele te mandar para o departamento médico, aí ele comprovar com um atestado que você não pode trabalhar e você retorna para sua casa. Então, esse novo normal a gente precisa entender e acreditar nos funcionários, nos colaboradores, que ele tem um aplicativo para hoje. Eu não estou me sentindo bem. A gente tem que ter essa relação mais amigável e mais de confiança para poder ter um relacionamento profissional sadio, né? Então, a gente tem esse aplicativo. Além disso, a gente criou alguns distanciamentos padrão dentro da fábrica, ou seja, um operador ele não pode ficar de frente para o outro, a gente está sempre escalonando a nossa produção. Aí a pergunta isso vai ficar para sempre assim? Eu tenho certeza que a gente não vai voltar àquele antigo normal. A gente vai voltar para um novo normal que a gente está caminhando. Então, com certeza não vai ser com esse distanciamento
tão fechado, porém, muitas das ações que a gente está trabalhando agora vai continuar. Exemplo, home office para quem trabalha administrativo. A FCA já tinha adotado a política de home office para alguns setores, com certeza, com essa massificação, vários outros setores e a porcentagem de home office durante a semana vai aumentar. Então, eu tenho certeza que vai ser um novo normal aí. Maravilha. Com relação à implementação disso, nós temos uma pergunta interessante aqui, que é a seguinte: se a FCA ela tem comprado isso ou se ela desenvolve, e como que esses projetos, se ela desenvolve, se isso está sendo feito com dinheiro próprio ou se isso está sendo feito com algum incentivo, algum projeto de pesquisa vinculado a institutos de pesquisa, ou se isso é capital interno só para investimento de inovação. Bom, boa pergunta. Quando se fala de inovação, sempre investimento é uma preocupação, né? Mas a FCA trabalha em diversas frentes. A gente tem o setor de business development, o desenvolvimento de negócios, que está em ligação direta com os órgãos públicos para poder entender e captar os incentivos. Eu participo da AEA, que é a Associação de Engenharia Automotiva, eu represento a FCA. Então, a gente está trabalhando com a Rota 2030, que é o antigo, que é o novo Inovar Alto, vamos falar assim. Antigamente era Inovar Alto, agora é Rota 2030, que ele fornece vários incentivos, financiamentos públicos para poder desenvolver. A gente trabalha também com a universidade, com startup, utilizando esses incentivos públicos, porém, a gente também tem investimento interno. Como que funciona isso? Antes de eu desenvolver qualquer tipo de projeto, isso eu acho que eu não acabei falando, quando a gente começou a trabalhar com a indústria 4.0, era tudo muito novo, era tudo muito interessante. Então, se eu via algum drone, nossa, gente, drone, aí tinha aquele efeito uau, né? Aquele efeito que todo mundo fica de boca aberta, nossa, aquele negócio vai automático e tal. Só que a gente esquecia de olhar para o centro, que é o processo. Primeiro ponto que a gente leva em consideração é o que eu preciso? Eu consigo trabalhar de uma forma diferente, uma forma inovadora? Sim. Ele vai me trazer benefício? Vai. Se ele vai me trazer benefício, eu consigo investir internamente como FCA para poder desenvolver. E esse desenvolvimento, a gente tem times internos, igual vocês puderam ver o laboratório, que é o World Class Center, eu sou responsável por ele. A gente tem algumas pessoas que trabalham desenvolvendo internamente, tem muita coisa sendo desenvolvida internamente, mas a gente tem o conceito de inovação aberta também. Então, a gente trabalha muito com startups muito próximo da gente, universidade muito próximo da gente e empresas mesmo já consolidadas muito próximo da gente. Então, quando fala de inovação, acho que não existe uma receita de bolo, não existe um caminho só. Se a gente quer inovar e quer trazer resultado mesmo, a gente tem que ser aberto a várias possibilidades. Isso que a inovação aberta nos traz. Então, a FCA está trabalhando com todas essas ramificações aí, sim. Maravilha. Para a última pergunta que eu queria deixar aqui para você, uma pergunta do Hudson, ele colocou no contexto da indústria 4.0, qual é a maior dificuldade que você observa? Ela está relacionada a meio ambiente, a comunidade, cultura organizacional, desafios técnicos. O que você tem visto, como a FCA já tem isso implantado, né, e já é uma realidade, qual foi a maior dificuldade que vocês viram para conseguir fazer isso ser uma realidade? O que você observa? Olha, uma grande dificuldade é cultural. Tudo que é diferente, no princípio, amedronta, né? Então, a gente fala da FCA com mais de 40 anos aqui no Brasil. A gente tem pessoas lá com mais de 30 anos de FCA. Então, para você chegar para essa pessoa e falar, olha, esse processo que você faz, tem um robô aqui que ele faz muito mais rápido e muito mais assertivo. Para a pessoa aceitar que isso realmente é melhor do que um processo que ela fez durante 30 anos, é muito difícil. E para as pessoas conseguirem confiar, não só aceitar, mas confiar, que isso realmente traz, não é só, como a gente diz, encenação ou fumaça, isso é realidade, isso traz resultado mesmo, a gente teve que quebrar algumas barreiras. Então, para poder colocar inovação, colocar a indústria 4.0 em prática,
o primeiro passo foi a gente encontrar alguma pessoa, algum responsável de área, algum gestor, que comprasse a ideia, por mais que os outros não comprassem. Uma vez que ele comprou a ideia, a gente fez algumas aplicações e deu certo, as outras pessoas começaram a entender que a indústria 4.0 não é só literatura, mas sim é uma realidade que pode trazer resultado. Então, a quebra da cultura, ela é muito importante e é um desafio muito grande. Porque a grande maioria, quando a gente fala de tecnologia, é muito visual, porém, na prática, para trazer resultado, você tem que esquecer um pouco dessa parte meio que show pirotécnico e focar muito no resultado real que isso traz. Então, é uma questão cultural. Claro, dificuldades técnicas a gente tem, sempre é complicado, mas, como eu falei anteriormente, inovação aberta. Se eu não tenho a competência, eu tenho parceiros que têm essa competência, a gente trabalha de forma conjunta. Mas a parte cultural está dentro mesmo da empresa, isso é uma barreira bem difícil, mas que aos poucos ela já está sendo quebrada e vai ser quebrada 100%. Maravilha. Eu queria agradecer novamente você, Hudson, pela participação, pela tua palestra. Queria, de novo, pedir desculpa para o pessoal, né, que nós tivemos aí probleminhas técnicos no começo, isso acabou atrapalhando o nosso início, mas fiquem tranquilos que isso aí vai ser repassado. Já estou conversando com o Hudson para a gente talvez regravar o início da apresentação dele, para ficar gravado depois no YouTube. Lembrando que essa é a primeira, né, apresentação da série. As perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai deixar elas todas anotadas e as sugestões também para o futuro. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, a paciência de todos com os nossos, infelizmente, problemas técnicos, e até o próximo evento da série 4.0 em 40, que deve ocorrer no próximo mês. Um agradecimento especial ao professor Guilherme, que nos ajudou aí em todos os momentos complicados antes do início da transmissão. Um abraço a todos e todas, fiquem em casa, fiquem tranquilos, fiquem seguros e até a próxima.